Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 2 ao verso 16. Primeira aos Coríntios 11, do 2 ao 16. A palavra de Deus nos diz assim: Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhe ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Semana passada, nós meditamos no texto de 1 aos Coríntios 10, verso 14, até o primeiro verso do capítulo 11, e nós aprendemos que os cristãos precisam ter como alvo a imitação de Cristo e a glória de Deus em tudo o que fazem. E, basicamente, Paulo nos ensina esses dois conceitos em dois versos que nós consideramos na pregação passada. 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E no primeiro verso do capítulo 11, sejam os meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Agora, na sequência, irmãos, nós temos aqui talvez um dos textos mais difíceis de se interpretar do Novo Testamento e talvez da Bíblia como um todo. A partir do verso 2 do capítulo 11, o apóstolo Paulo aqui vai introduzir um novo tema, mas que de certa forma tem relação com o tema que nós tratamos na semana passada, e, obviamente, com o contexto de toda a carta de 1 Coríntios. Em primeiro lugar, é possível ver de maneira muito clara que Paulo faz aqui uma transição. Se antes o assunto principal envolvia a questão do culto pagão e como aqueles cristãos daquela cidade grega deveriam agir diante da idolatria que estava sendo vivenciada através de algumas práticas
daquele culto que influenciava a igreja cristã, agora o foco do apóstolo Paulo é tratar não mais a respeito do culto pagão, mas do culto cristão. Essa sessão, ela se divide em 2 blocos. A gente vai trabalhar hoje o primeiro bloco, que se estende do verso 2 ao 16, que analisam a questão do cabelo, da cobertura da cabeça para os homens e para as mulheres. E a sessão seguinte, que vai do verso 17 ao 24, trata especificamente das posições sociais em relação à celebração da ceia naquela comunidade, que vai ser a próxima pregação. A pergunta que está em voga aqui nesse momento é como os cristãos deveriam se comportar ao se aproximar de Deus no culto público. E a ideia principal que nós vamos trabalhar nessa manhã é que a glória de Deus no culto público é vista em um ambiente no qual há decoro, respeito às autoridades legítimas, observação da ordem funcional estabelecida na criação e relacionamentos saudáveis. De que maneira o apóstolo Paulo vai nos ensinar a partir desse verso? Acompanhe aí comigo a partir do verso 2. Em primeiro lugar, Paulo vai falar a respeito do apego à autoridade das tradições apostólicas. Veja o que ele diz: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu transmiti a vocês. É interessante que nessa sessão relacionada ao culto público, o apóstolo Paulo começa elogiando aqueles irmãos. No primeiro momento parece estranho diante de tantas correções e admoestações que o apóstolo Paulo havia feito durante toda a carta. Se você lembra bem daquela experiência da igreja de Corinto, você vai perceber que haviam muitos pecados flagrantes que aqueles irmãos estavam cometendo, ainda que fossem considerados como irmãos em Cristo. Havia orgulho, havia contenda, havia divisão na igreja, havia imoralidade sexual. Nos capítulos que seguem, nós vamos ver que há o abuso dos dons, até mesmo a ceia do Senhor era celebrada de uma maneira equivocada por aqueles irmãos. No verso 17, que não é o texto que nós estamos considerando aqui hoje, Paulo diz que não pode elogiar aqueles irmãos no que se refere à prática da ceia que eles estavam vivendo. Mas aqui parece que os coríntios estavam acertando mais do que errando. Mas, mesmo assim, há algumas considerações que o apóstolo vai fazer na expressão do culto público. E para ilustrar esse ponto, para argumentar a respeito do culto que é agradável a Deus, do culto que glorifica ao Senhor, Paulo então vai trazer à tona as relações entre homens e mulheres no seio da igreja e as relações entre homens, mulheres e o seu Deus. Aqui é importante que a gente não se perca nesse ponto principal, porque esse texto ele tem sido usado muitas vezes de maneira equivocada como texto prova para se falar a respeito da submissão da mulher ao homem ou da autoridade masculina. Esses temas, eles estão aqui nesse texto. Mas o ponto principal do apóstolo Paulo não é tratar a respeito dessas coisas, mas a respeito do culto cristão. E é interessante que logo aqui no início, nesse verso 2, Paulo elogia, e o motivo pelo qual ele elogia aqueles irmãos é que eles têm retido as tradições que eles receberam do próprio apóstolo. Se você lembra, no capítulo 4, verso 15 dessa mesma carta, nos é dito que foi o próprio apóstolo Paulo quem começou, quem plantou essa igreja lá em Corinto. Você pode ler também a respeito disso no livro de Atos e em outros momentos da Escritura que registram esses primeiros momentos em que o apóstolo Paulo transmite os seus ensinos, que é chamado de tradição aqui, para aqueles irmãos. E é interessante que
há uma expectativa no apóstolo Paulo de que, assim como naquele primeiro momento em que a igreja foi plantada, aqueles irmãos acolheram bem aquelas instruções das tradições passadas pelos apóstolos, agora também, no momento em que ele vai ensinar algumas coisas a respeito do culto cristão, ele tem então essa esperança de que eles receberão essa instrução da mesma forma. Perceba que aqui nesse texto há a afirmação tanto da autoridade do apóstolo, porque o texto diz que eles lembram do próprio apóstolo, quanto da afirmação da autoridade do seu ensino. Isso é muito importante aqui no contexto de 1 Coríntios, porque você sabe que a autoridade apostólica, especialmente a autoridade de Paulo, estava sendo atacada de todas as formas. Existiam pessoas dentro da igreja de Corinto que estavam minando a liderança do apóstolo Paulo, que havia concedido a palavra do evangelho a eles e havia instruído eles na fé naqueles primeiros tempos da igreja primitiva. Então, o termo tradição que é utilizado aqui ele é positivo. Em alguns outros contextos da palavra de Deus, a palavra vai falar a respeito de tradições humanas, de tradições que em nada têm a ver com o conselho de Deus, mas nesse caso específico, as tradições que haviam sido ensinadas pelo apóstolo, elas precisavam ser observadas e estavam sendo observadas nessa questão específica do culto público. Mas ainda assim, como uma igreja nunca é uma igreja perfeita, Paulo precisa fazer alguns ajustes a respeito da experiência desses irmãos, especialmente no que se refere às reuniões solenes que aquelas igrejas tinham no contexto daquela cidade grega. Lembre-se que, naquele tempo, as igrejas se reuniam em grupos que eram nas casas dos crentes, nas casas dos irmãos crentes, e ali onde você tinha toda a administração da palavra de Deus, as orações, todas as instâncias do culto aconteciam nesse contexto. Então, é imperativo que aqueles irmãos pudessem observar algumas coisas para que o culto que eles iriam prestar fosse de fato um culto agradável a Deus, porque Deus não se preocupa apenas com o culto que ele recebe, mas com a forma com a qual ele é adorado. E esse é um ensino que você vai encontrar em toda a palavra de Deus. Desde as prescrições bem detalhadas lá do Antigo Testamento, até você chegar no Novo Testamento, sempre a palavra de Deus vai nos prescrever quais são os elementos que fazem parte do culto público, assim como também qual é o comportamento esperado daquele que adora. E esse comportamento, muitas vezes, ele tem a ver não apenas com a intenção do adorador, mas com aquilo que ele estará comunicando entre a comunidade e também para todas as pessoas que, de alguma forma, se relacionam com aqueles crentes. Então, em primeiro lugar, eles tinham um apego àquelas tradições. Em segundo lugar, a gente pode observar aqui que Paulo se preocupa com a ordem estabelecida por Deus na criação. Por que isso é importante? Quando a gente se depara com um texto difícil como esse, e que muitas vezes a gente não tem informações muito claras a respeito de algumas sentenças que a palavra de Deus nos ensina, muitos estudiosos se valem de argumentos contextuais para tentar chegar ao que o apóstolo, na sua intenção de escrever essa carta, está comunicando. E esse é um exercício válido para a teologia. Uma boa teologia, ela é pautada por uma boa apreciação contextual, seja ela histórica, geográfica ou qualquer que for. Mas a questão aqui é que muitos, ao considerar o contexto histórico ou os acontecimentos que podem estar relacionados com o que está acontecendo aqui, acabam negligenciando alguns pontos que o próprio texto, de alguma forma, nos indica ou nos remete a outros textos dentro da palavra de Deus. Então perceba aí no verso 3, ele diz assim: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher,
e Deus é o cabeça de Cristo. E aqui a gente já tem um texto bem difícil. Se hoje nós estamos vivendo numa sociedade que é marcada por uma ideologia, de um lado, pautada pelas questões do feminismo, e de outro, talvez, pautada pelas questões que envolvem um machismo muito forte, que inclusive é, de alguma forma, experimentado até mesmo em expressões religiosas, aqui a gente precisa parar e prestar atenção em quais argumentos que estão sendo levantados por Paulo para a gente não incorrer em erros graves. Veja que aqui Paulo estabelece algumas gradações. Ele fala que Deus é o cabeça de Cristo, que Cristo é o cabeça do homem e que o homem é o cabeça da mulher. Aí você pode se perguntar, mas como assim, Paulo? O que você está querendo dizer? Deus, Pai, está em primeiro plano e Jesus está em segundo plano aqui? E o que dizer a respeito da mulher que está em último plano, considerando tudo aquilo que você está falando? Será que é interesse do apóstolo Paulo apontar aqui para algum tipo de ideia que transmite essa ideia machista, patriarcal da Escritura? Não sei se você já ouviu esse termo, né? Muitos falam, a fé de vocês, a fé cristã, ela está pautada por uma estrutura patriarcal que é muito antiga e por isso ultrapassada. Mas será que é isso que Paulo está ensinando aqui nesse contexto? Num primeiro momento, a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo para onde a gente for, nessa primeira afirmação, a gente pode cair numa heresia muito séria, que é a inferioridade absoluta do filho em relação ao pai, e pode cair também num erro que vai influenciar a prática de vida cristã, que é essa questão da submissão absoluta da mulher ao homem. Em primeiro lugar, em relação à doutrina da Trindade, Calvino nos ajuda a elucidar um pouquinho o que Paulo quer dizer aqui quando ele estipula, quando ele coloca Deus acima de Cristo. No seu comentário aos 1 Coríntios, Calvino fala o seguinte: ele, Jesus, se fez sujeito ao Pai em nossa carne, porque afora esse fato, sendo de uma só essência com o Pai, ele é igual ao Pai. Tenhamos em mente, pois, que isso se refere a Cristo em sua função de mediador. Meu ponto de vista é que ele é inferior ao Pai em razão de ter se vestido com nossa natureza, de modo a tornar-se o primogênito entre muitos irmãos. Lembre que o ensino bíblico a respeito da Trindade nos informa que Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, coeternos e compartilham dos mesmos atributos, das mesmas obras de Deus e de todas as qualidades que a própria Escritura prescreve para essas três pessoas da Trindade Santíssima. Considerando a Trindade do seu ponto de vista eterno, do ponto de vista do seu ser, da sua essência, não há nenhuma diferenciação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a fé cristã, ela lida com mistérios. E um dos mistérios que nós temos que levar em conta quando nós abordamos esse texto é o mistério da encarnação. Aquilo que é o fundamento da nossa fé tem a ver com o Deus Filho que se fez homem. E ao se tornar homem, esse Deus Filho, ele também assume a natureza humana. E é nesse sentido, ao assumir a natureza humana, que o Filho vai assumir algum tipo de limitação, porque ele sentiu fome, sede, ele foi tentado. Todas as limitações que são concernentes à natureza humana, ele também sofreu. Lembra que o cerne da nossa fé está na morte do Deus homem, do Cristo que foi crucificado por causa dos nossos pecados. E é especialmente essa função de mediação entre Deus e os homens que o apóstolo Paulo está lembrando aqui, quando ele estabelece essa gradação naquilo que os teólogos chamam de trindade econômica.
Jesus, mesmo sendo Deus, conforme Paulo vai nos falar em Filipenses capítulo 2, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas ele esvaziou a si mesmo, se humilhou, e ao se humilhar ele se tornou homem para viver todas as exigências da lei em nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar para a nossa justificação. É apenas nesse momento, nesse tempo em que o Verbo se faz carne, que nós podemos assumir que Cristo está em submissão ao Pai. É por isso que o argumento do apóstolo Paulo assume esse fato. Se você lembrar na Escritura, você vai ver que em todo momento era da vontade do Filho fazer a vontade do Pai. Até no momento da sua crucificação, quando ele está nas agonias lá do jardim do Getsêmani, quando ele pede para que aquele cálice fosse afastado dele, ainda assim ele se submete à vontade do Pai. Se teve alguém que viveu plenamente a vontade do Pai todos os segundos da sua existência, esse alguém é Jesus. E por isso o seu Pai está posto como cabeça de Cristo. Aqui o termo cabeça é uma metáfora que indica a autoridade, uma hierarquia funcional que é assumida por causa das funções, das atribuições que são dadas ao Filho na economia ou na organização da salvação. Seguindo esse argumento, o apóstolo Paulo, ele não vai falar apenas da relação entre o Filho de Deus e seu Pai, mas também das relações entre homem e mulher. E aqui o termo, ou os termos que são traduzidos por homem e mulher, são termos que podem indicar pessoas casadas ou pessoas solteiras. Faz mais sentido que sejam pessoas casadas, por causa de alguns desdobramentos posteriores, mas é possível que os princípios que estão sendo ensinados aqui, inclusive as práticas que vão ser ensinadas a partir desses princípios, também sejam vivenciadas por todo homem e toda mulher. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo fala que o homem ele exerce uma proeminência sobre a mulher nas funções atribuídas por Deus. E aqui você pode se perguntar, poxa, mas Paulo, você não está sendo inconsistente com outros ensinos que você já trouxe dentro da palavra de Deus? Se você lembra, por exemplo, o texto de Gálatas 3:28, o mesmo apóstolo Paulo vai afirmar que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E aí a pergunta que você pode fazer é por que em Gálatas foi excluída qualquer diferença entre os gêneros e aqui em 1 Coríntios 11 ele mantém uma certa diferença entre homem e mulher. Será que há uma inconsistência no ensino bíblico? É claro que não. Quando o apóstolo Paulo se dirige aos Gálatas, o assunto que ele está tratando ali é a respeito do reino espiritual de Cristo, onde não há, de fato, diferenças entre homens e mulheres. Tanto o homem quanto a mulher foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, possuem a mesma dignidade, e na maneira de Deus se revelar a partir da sua salvação graciosa, não há nenhuma diferença, nem entre gêneros, nem entre nacionalidades, não há judeu nem grego, nem em posições sociais, escravo ou livre, porque Cristo Jesus salva a todos, sem fazer essas distinções. Mas, no que diz respeito aos papéis assumidos por ambos na esfera da igreja, nesse contexto que nós estamos assumindo, e também na sociedade como um todo, há sim uma diferenciação, pois o homem se submete a Cristo e a mulher se submete ao homem. Da mesma forma que há uma hierarquia funcional entre o Verbo encarnado e o seu Pai,
também há uma hierarquia funcional entre homem e mulher. Mas como que essas relações são comunicadas ou sinalizadas externamente no culto público? Essa é a preocupação de Paulo. E aí que nós entramos no verso 4, onde diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Perceba que a preocupação de Paulo nesse primeiro momento é com o comportamento, com a prática dos homens. É muito importante perceber que essas ordens aqui são dadas no momento do culto, especialmente quando há momentos de oração e de profecia. Profecia aqui é entendida como a exposição da palavra de Deus ou o ensino que é dirigido a uma comunidade. E oração, dentro desse mesmo contexto, considerando que é uma comunidade pactual que está se reunindo para cultuar a Deus, também serve à comunidade. Então, nesses momentos distintivos, aonde o homem está exercendo a autoridade ao ensinar e ao orar, Paulo faz uma recomendação que talvez para nós, ouvintes modernos, soa um pouco estranho, porque ele fala que o homem deve orar e profetizar com a cabeça descoberta, e que é uma desonra para esse homem cobrir a cabeça. Por que Paulo nos ensina isso? Aqui há pelo menos 2 níveis de interpretação. Há alguns argumentos culturais que nós podemos levantar aqui, mas também, eu acho que esse é o ponto principal aqui do texto, há um argumento criacional. Em primeiro lugar, vamos tratar das questões culturais. Era um costume pagão daquela época, daquela igreja que estava num contexto de Império Romano, num contexto grego, e, portanto, aquela igreja era formada majoritariamente por gentios, ou seja, pessoas que não estavam conectadas com a fé judaica. Era um costume, nas expressões religiosas dos pagãos, que os sacerdotes, e especialmente aqueles sacerdotes que eram oriundos de uma elite, que tinham posses dentro da sociedade, se diferenciassem dos outros a partir do momento em que fizessem as suas expressões de culto, e especialmente os sacrifícios que eram direcionados aos ídolos e as suas orações. Nesse momento, eles oravam com a cabeça coberta. Talvez houvesse, e aqui a gente não tem como afirmar isso categoricamente, mas talvez houvesse alguns cristãos lá da igreja de Corinto que, ao observar essa prática pagã, traziam também para o contexto da igreja, e no momento em que eles iam ensinar, profetizar ou orar, eles cobriam a sua cabeça com uma espécie de vestuário ou de véu ou uma toga para fazer o seu culto dentro de um culto cristão. A questão é, como aqueles irmãos eram de uma posição mais destacada socialmente, talvez naquele momento eles trariam desonra ao próprio Cristo, porque estavam trazendo atenção não a Jesus e ao Evangelho, mas a si mesmos. Além de trazer desonra a Cristo, eles causariam então divisão dentro da igreja, porque aqueles irmãos que eram de uma posição inferior iriam se sentir desprezados por causa daquelas práticas pagãs. Essa é uma possibilidade cultural do porquê Paulo orienta que o homem deve profetizar e orar com a cabeça descoberta. Uma segunda possibilidade a gente vê dentro da própria história do Império Romano. Naquele tempo, o imperador romano era Augusto, que foi o primeiro imperador a ter as suas funções destacadas naquele que foi o Império Romano, e ele se promovia como líder, não apenas no sentido político, econômico, mas também no sentido religioso. Lembra que, dentro da cultura romana,
o imperador ele também assumia essas prerrogativas divinas, e muitas pessoas prestavam culto ao próprio imperador. E é muito interessante que quando você vai pesquisar na história, você vai perceber que Augusto mandou que fizessem diversas estátuas e fossem colocadas em diversos pontos do Império Romano, e essas estátuas identificavam ou caracterizavam aquele imperador romano com uma toga que cobria a sua cabeça, porque era exatamente essa postura que o identificava como aquele que liderava um ritual pagão dentro de um templo dos deuses pagãos. E o fato, então, do homem cobrir a sua cabeça num culto cristão remeteria às práticas do culto pagão e causaria muita confusão à igreja. Então, no nível de argumentação cultural, os estudiosos entendem que, para se haver uma diferenciação entre o culto cristão e aquele que presta o culto, e especialmente o homem, era bom que o homem, então, profetizasse e orasse com a sua cabeça descoberta, porque ele desonraria a Cristo e causaria confusão na igreja se fizesse o contrário. Mas há um segundo argumento que o próprio texto aqui nos ensina, que é o argumento criacional, e aqui que está a grande questão do texto. Se o homem ele está sujeito primeiramente a Cristo, segue-se que o gênero masculino assume uma liderança nas instituições divinas da igreja, da família e do trabalho. E Paulo afirma isso da seguinte forma: porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Isso está no início do verso 7. É importante que a gente perceba que a argumentação aqui do apóstolo não é apenas uma argumentação contextual. As estruturas que vão ser lembradas agora pelo apóstolo Paulo remetem às estruturas criacionais, ou seja, é o próprio texto de Gênesis que vai ser evocado aqui pelo apóstolo para falar a respeito desse comportamento ou dessa atitude do adorador e especialmente do homem. Ao afirmar, então, isso, o apóstolo está evocando aquele ensino de Gênesis 1, 26, que afirma, no primeiro relato que aparece da criação, que todo o gênero humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse é um tema muito complexo que teólogos ao longo da história têm se debruçado para entender qual é o significado do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. E uma primeira pista que nós recebemos na Escritura já está no próprio verso 26 do capítulo 1, quando, depois dessa afirmação, o texto nos diz que o homem deve dominar sobre toda a criação, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Qual que é a ideia que o apóstolo Paulo está lembrando aqui? Deus é o dominador por excelência. Ele criou todas as coisas e por isso ele tem o direito de dominar sobre elas. Mas esse Deus que domina sobre todas as coisas, agora ele outorga a autoridade ao homem para que ele subjugue e domine toda a criação. Exercer domínio sobre a criação é exercer autoridade. Então, o homem ele é colocado numa posição de destaque dentro da estrutura criacional. Lembra que esse destaque que é dado ao homem para que ele seja o representante de Deus na terra é de tal maneira que ele administre todos os bens, todos os recursos naturais que estão disponíveis para o seu uso, para que Deus seja glorificado na medida em que ele vai cuidando da criação. Se no culto público o homem cobrir a sua cabeça, e entendendo que aqui a cobertura da cabeça, ou o item que era utilizado sobre a cabeça, é um sinal de autoridade, se o homem fizer isso, cobrir a sua cabeça, ele está sinalizando aos demais que não está mais sob a autoridade do próprio Cristo, e por isso ele vai desonrar
a sua cabeça. Por isso o homem deve estar com a cabeça descoberta como sinal de honra e submissão absoluta ao seu Senhor. Ele não deve estar submisso a nenhum outro homem no momento que profetiza ou ora, e muito menos deve estar submisso à autoridade de uma mulher, porque ele responde primariamente aquilo ao qual Deus, na criação, instituiu que ele fizesse. Se, por um lado, o homem deve estar com a cabeça descoberta no culto, a mulher deve fazer o contrário. Perceba no verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. E aqui, novamente, nós temos alguns níveis de interpretação, e pelo menos 3 nós podemos apontar do porquê a mulher deveria ter a cabeça coberta no momento em que ela fosse orar ou profetizar no culto público. Em primeiro lugar, o fato de uma mulher estar com a cabeça descoberta sugeria uma atitude de desrespeito, de libertinagem naquele mundo da igreja dos Coríntios. É possível, se o texto aqui ele está tratando de mulheres casadas, é possível que o véu que era utilizado pelas mulheres indicassem o seu estado civil. Era comum naquela época que as mulheres usassem uma roupa especial, uma túnica especial, que também tinha um véu e que identificaria aquela mulher dentro da comunidade como uma mulher casada. Toda vez que uma mulher casada não usasse esse véu para cobrir a cabeça, ela estaria recusando a autoridade ou recusando-se a reconhecer a autoridade do marido, insultando publicamente no culto. E alguns identificam aqui o véu também, não apenas como um sinal de autoridade, mas como um sinal de modéstia, e se isso é verdade, era utilizado não apenas pelas mulheres casadas, mas também pelas mulheres solteiras, no momento em que havia oração e profecia. No segundo ponto, já que a mulher, especialmente a casada, se recusava a reconhecer a autoridade do homem com a cabeça descoberta durante o culto, então Paulo afirma de maneira muito forte que aquela mulher deveria raspar o seu cabelo. Veja aí no verso 6. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rapa o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Esse ato que faz com que uma mulher rape o seu cabelo, ou tosqueie, é a linguagem aqui utilizada na nossa tradução, identificaria essa mulher como uma adúltera, porque é sabido que no direito romano a prescrição para o adultério, a penalidade para o adultério, era que a mulher cortasse ou tirasse todo o seu cabelo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ok, você não quer reconhecer a autoridade do seu marido, então você vai ser identificada como uma adúltera dentro do seio da igreja. Uma palavra muito forte. Além disso, existe a possibilidade de que algumas prostitutas lá dos cultos pagãos da cidade de Corinto tivessem o hábito de raspar as suas cabeças, e se essa for a argumentação aqui de Paulo, para evitar uma comparação inadequada entre as mulheres cristãs e as mulheres dos cultos pagãos, então Paulo recomendava que toda mulher no culto público cobrisse a sua cabeça. Esses são os argumentos culturais que a gente pode levantar aqui. Mas, novamente, o próprio texto bíblico nos levanta alguns pontos ou alguns argumentos baseados na criação. Veja aí na segunda parte do verso 7, diz assim: mas a mulher é glória do homem. Novamente aqui Paulo vai apelar para a estrutura da criação para fundamentar o seu argumento. Deus trouxe à mulher uma dignidade muito alta quando a colocou no Éden para ser a auxiliadora idônea do homem.
Por isso, a mulher é chamada aqui nesse contexto de a glória do homem. E essa expressão da mulher ser a glória do homem remete não só ao ensino de Gênesis, mas também ao ensino da própria sabedoria bíblica. Quando você abre, por exemplo, em Provérbios 12, verso 4, nos é dito que a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Em outras palavras, a mulher foi criada com o propósito de enriquecer como um tesouro, como uma coroa, a vida do homem. E Paulo agora se volta ao segundo relato da criação, em Gênesis capítulo 2, ressaltando que o gênero masculino foi criado primeiro. Se você lembra do texto de Gênesis, você tem Gênesis capítulo 1, que fala que toda a humanidade, homem e mulher, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E no relato de Gênesis capítulo 2, você tem uma repetição do relato da criação, só que mais detalhado. Nesse relato, acompanha aí comigo no verso 8, Paulo diz que o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O que Paulo está lembrando aqui quando ele está fundamentando o seu argumento? Ele lembra que a mulher foi criada, em Gênesis 2, depois do homem, porque a mulher é criada da costela de Adão. E pelo fato dela ter sido criada depois, então ela deve lhe honrar e estar sob a sua autoridade. Paulo também aponta aqui, nesse mesmo texto, para o fato de que a mulher foi criada não só do homem, mas por causa do homem, uma vez que esse se achava solitário no jardim. Veja aí no verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Se você lembrar do relato da criação, você vai perceber que quando Deus cria todas as coisas, ele cria todas as coisas boas. É a intenção do autor bíblico nos mostrar que toda a criação de Deus tem bondade inerente em si antes da queda. Mas há uma coisa que não é boa e que é afirmada lá no texto bíblico. Qual é esse elemento? A solidão do homem, porque o texto bíblico vai dizer que não era bom que o homem estivesse só. E por isso, Paulo vai lembrar esse fato para dizer que o motivo pelo qual Deus cria a mulher é para suprir essa solidão que o homem estava tendo naquele contexto da criação. Então, ao evocar esses elementos da criação, o que o apóstolo Paulo aqui quer nos indicar é que tudo que foi criado por Deus tem um propósito e tem uma ordem estabelecida, e quando os homens invertem essa ordem, ou deturpam essa ordem, ou transmitem algum tipo de ensino que vá fazer com que essas coisas não sejam vistas no seio da igreja, então o homem está prestando um culto que não é agradável a Deus. Mas ainda há um terceiro argumento aqui a respeito da mulher, que é o argumento acerca dos anjos. Acompanhe comigo aí o verso que diz: portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. E aqui é muito difícil precisar exatamente o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, porque ele não desenvolve muito o seu ponto. Existem algumas possibilidades de interpretação dessa passagem. O texto, de fato, ele pode estar se referindo a seres angelicais, que, de alguma forma, estão presentes em todo o culto público cristão, ainda que nós não os enxerguemos. Se isso é verdade, alguns vão sugerir que quando os anjos contemplam a atitude de desrespeito e insubmissão das mulheres que não cobrem a cabeça, então eles se afastariam daquele culto. E por que isso acontece? Porque, segundo a tradição cristã, o pecado que destruiu a realidade do mundo angelical foi exatamente esse: a insubmissão e o afrontamento a Deus. Então, toda vez que um anjo visse uma mulher afrontando e não reconhecendo a sua
a cabeça e a autoridade a qual ela respondia, eles se escandalizariam e essa postura faria com que eles se afastassem do culto cristão. Essa é uma possibilidade de interpretação. Uma outra possibilidade é traduzir a própria palavra anjo simplesmente por mensageiro, porque é esse o significado da palavra anjo. E é possível que aqui Paulo esteja fazendo menção a mensageiros de outras cidades que, quando vinham participar do culto público nas casas na cidade de Corinto, eles então observariam tudo aquilo que estava acontecendo. E nesse caso, se essa for a interpretação, Paulo queria evitar transmitir qualquer tipo de pluralismo religioso ou de qualquer identificação com o culto pagão para aquelas pessoas que não eram daquela comunidade local. Essa é uma possibilidade. Então, o homem é a cabeça da mulher e a cabeça coberta é um sinal da mulher sujeita à sua autoridade. Mas há uma terceira questão que a gente pode observar a respeito do culto público aqui nesse texto, que é a afirmação da igualdade essencial de homens e mulheres perante Deus. Olha como o apóstolo Paulo é muito sábio ao tratar dessas coisas, ainda que o texto seja difícil para a nossa interpretação. A fim de evitar que acontecesse qualquer abuso com relação a esses ensinos, Paulo faz questão de afirmar a dignidade de homens e mulheres diante do seu Deus. Se, de um lado, há diferentes papéis que são assumidos por homens e por mulheres, de outro, ambos dependem um do outro e também de Deus. Olha o que diz no verso 11 e 12. No Senhor, todavia, nem mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Isso nos mostra que dentro da estrutura bíblica, dentro do ensino da palavra de Deus, não há espaço para que o homem utilize da sua autoridade, que é concedida por Deus, como um mecanismo de violência contra a mulher. Da mesma forma, a submissão da mulher ao homem, ela é estabelecida e regulada pela honra e dignidade que é ensinada na Escritura e que é mediada pelo Evangelho. É importante observar que a Bíblia deixa claro que o cabeça de uma família é o homem, a liderança masculina é enfatizada na igreja. Todo o argumento aqui de 1 Coríntios 11 é que o homem foi criado primeiro, e esse tipo de ensino pode levar uma pessoa a achar, olha, está vendo? O homem é melhor do que a mulher está numa posição de inferioridade em relação ao homem. Mas não é isso que o argumento paulino sugere. É uma questão de hierarquia funcional, é uma questão de divisão de papéis, mas papéis que são colocados de uma maneira a um complementar o outro, porque o homem não existe sem a mulher, uma vez que todo homem nasce de mulher, e a mulher não é independente do homem. E, em última instância, todos, homens e mulheres, vêm de Deus e têm a imagem e semelhança de Deus implantado neles. Então, é fácil, de alguma forma, entender essa questão da autoridade quando, por exemplo, você é parado na rua por um guarda de trânsito que vai te pedir lá os seus documentos, algumas informações. Aquele guarda, ele não é mais gente do que você, ele não é superior a você, mas naquele momento, no exercício das suas funções, nós devemos reconhecer aquele guarda como uma autoridade. Da mesma maneira, essencialmente, no que concerne ao ser, o homem é igual à mulher, mas em termos funcionais, há uma hierarquia, assim como Cristo se submete a Deus, sendo também Ele mesmo o próprio Deus. E isso não implica numa inferioridade da mulher, mas que a liderança do lar e da igreja é atribuída ao homem.
Por último, o apóstolo Paulo nos diz que no culto público que glorifica a Deus, tem que haver discernimento no julgamento das práticas e dos princípios que orientam a adoração. E para encerrar esse argumento, e não deixar mais nenhuma dúvida sobre esse ensino, Paulo vai apelar para 3 coisas. Em primeiro lugar, para o bom senso. Veja aí no verso 13. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore com a cabeça descoberta? E é muito provável que o apóstolo Paulo aqui contasse não apenas com o seu ensino, mas com a concordância geral a esse respeito da sociedade romana. Ele chama aqueles irmãos, como ele fez outras vezes aqui na carta, para que eles julgassem aquelas situações entre eles. Paulo, novamente, aqui não está menosprezando a sua plateia, mas ele sabe que a partir da orientação que veio da tradição apostólica e também daquilo que ele está ensinando naquele momento, aqueles irmãos eram capazes de julgar aquelas questões. Paulo não apela somente para o bom senso, mas também para a natureza. Veja no verso 14 e 15. Ou a própria natureza não lhe ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Paulo aqui vai argumentar que, de acordo com a ordem natural das coisas, os homens usam cabelo curto. Em comparação ao cabelo da mulher, o cabelo masculino naturalmente cresce mais. Em alguns casos, o cabelo comprido de um homem poderia ser associado, naquele contexto específico de Corinto, como uma expressão de homossexualidade, porque era de consenso geral que os homens homossexuais utilizavam o cabelo comprido. Já o comprimento natural do cabelo feminino apresenta uma dica do que as mulheres cristãs devem fazer no que diz respeito ao uso da cabeça coberta. O cabelo comprido, segundo esse ensino de Paulo, é o adorno natural dado por Deus à mulher, é a glória da mulher e uma das marcas distintivas da sua feminilidade. E é por isso que Paulo aqui argumenta com base na natureza das coisas, que era bom que a mulher tivesse o cabelo comprido e que o homem tivesse o cabelo curto, para que não houvesse nenhuma confusão naquilo que fosse comunicado a partir disso. Paulo não apenas apela para o bom senso e para a natureza, mas também para o costume. Olha o verso 16. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O uso da cabeça coberta no cristianismo não começou com a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está dizendo aqui que outras igrejas já praticavam essas coisas que ele estava ensinando. Paulo afirma que esse era o padrão de conduta entre as igrejas de Deus como um todo, e as suas instruções não foram apenas para essa igreja específica e nem apenas para pessoas de uma determinada cultura, mas para todo homem e toda mulher. É por isso que quando você vai analisar dentro da história da igreja as eras que vieram depois da era apostólica, em muitos momentos essa prática da mulher cobrir a cabeça e do homem ter a cabeça descoberta no momento do culto público, ela foi preservada em muitos contextos. Hoje, na igreja ocidental, é uma prática que se perdeu, a gente não a faz mais, mas o que eu gostaria que você prestasse atenção é que não é apenas uma questão cultural que está em voga aqui, mas uma questão de sinalizar, a partir de um símbolo que era nitidamente cristão naquela época, a autoridade legítima e que era reconhecida nas relações humanas e nas relações entre homens e Deus. Inclusive, hoje, se você for pesquisar, ainda algumas igrejas cristãs fazem desse verso uma prática corrente. Então, elas atentam não apenas pelos princípios que estão sendo ensinados aqui, mas também por essa prática para o culto público. O fato é que o Deus trino,
ele é o centro da adoração cristã. E a fim de que o culto seja de fato cristão, o adorador deve se concentrar em espelhar nos atos de adoração os princípios e a prática da palavra de Deus. E aqui algumas aplicações para a gente pensar como esse texto se aplica nos dias de hoje. Em primeiro lugar, a forma e os princípios adotados para o culto podem sim paganizar os cultos cristãos. Perceba que quando hoje uma igreja local ela se preocupa com a forma do culto, com os elementos que são inseridos no culto, com o comportamento do adorador, ela não está fazendo um movimento estranho à própria Escritura. O próprio apóstolo Paulo aponta que algumas práticas, quando inseridas dentro do culto cristão, podem trazer muita confusão e fazer com que conceitos importantes sejam perdidos na experiência de fé dos cristãos. Não apenas a forma e os princípios, mas o modo das pessoas se vestirem e comportarem pode influenciar também os cultos cristãos. Perceba que por trás aqui dos conceitos, há o conceito de autoridade, há o conceito de decoro, há o conceito de modéstia. Todos esses princípios eram vivenciados na prática por aqueles irmãos da igreja de Corinto e também hoje devem ser observados nas igrejas cristãs. Em terceiro lugar, o comportamento dentro da igreja que enfraquece ou desonra os papéis e a ordem estabelecida por Deus para o lar é inapropriado. Antes, os relacionamentos estabelecidos por Deus na criação devem ser refletidos no culto público. E talvez aqui seja a principal lição que a gente pode levar desse texto tão difícil que nós consideramos nessa manhã. Perceba que a preocupação aqui do apóstolo é que aqueles relacionamentos que os irmãos tinham no momento do culto público fossem um espelho para a realidade maior que foi instituída pelo próprio Deus e que está em conformidade com os propósitos de Deus, tanto para o homem quanto para a mulher. Falar sobre isso na era de hoje, em que toda a noção de autoridade, de família, de respeito, de hierarquia não é tão observada, é uma coisa muito importante de se afirmar. Na verdade, o que Paulo quer experimentar, ou o que Paulo quer ver na experiência daqueles irmãos, é que, de fato, eles glorifiquem a Deus de acordo com as prescrições da própria palavra de Deus. E veja que aqui essas orientações, elas não têm a ver com a lei, porque a lei veio muito tempo depois, mas tem a ver com a própria estrutura criacional. Então, sim, o homem ele é colocado em posição de destaque na liderança da família, na liderança da sociedade, na liderança da igreja e do culto público. A mulher deve se submeter à autoridade do seu marido ou dos homens que estão profetizando e orando, e ambos, sendo interdependentes, devem, então, adorar a Deus e comunicar esses sinais, não somente aos cristãos que estão ali, mas a todos aqueles que, de alguma forma, observam, sejam seres angelicais, sejam pessoas estranhas à comunidade cristã. É através dessa comunicação que as pessoas conseguem enxergar claramente as instituições que foram colocadas por Deus para ordenar toda a nossa sociedade. No momento em que essas instituições são tiradas, em que esses sinais de autoridade não fazem mais parte, em que esses princípios não são mais vivenciados na comunidade cristã, não é apenas a comunidade cristã que sofre, mas toda a criação, uma vez que essas coisas têm base na criação divina. Autoridade, honra, relacionamentos que são saudáveis. Lembra que essas relações, ainda que elas indiquem autoridade e submissão, elas são norteadas por todos os ensinos do Evangelho. Então, se uma mulher se submete ao seu marido, é por amor a Cristo. Se um homem ama a sua mulher,
é por amor a Cristo. Jamais pode-se fazer uso da autoridade, o marido, como uma ferramenta de opressão da mulher, porque é exatamente o oposto que está sendo ensinado aqui. Então, de fato, a estrutura bíblica é patriarcal, mas mais do que patriarcal, é uma estrutura criacional. Deus intenta que as coisas sejam assim, que haja uma valorização da família, do casamento, do trabalho, que homens e mulheres, sendo imagem e semelhança de Deus, gozando da mesma dignidade que advém disso, assumam papéis diferentes na sociedade e especialmente no exercício da adoração no culto público. Portanto, esse é o assunto que é introduzido aqui pelo apóstolo Paulo e que, diante de palavras que muitas vezes são difíceis da gente entender, Paulo está trazendo um ensino tão central para a vida daquela igreja e que também é central para a vida da nossa igreja, que a nossa igreja aqui da Trindade possa, de alguma forma, estabelecer esses princípios e essas práticas de maneira a comunicar o Evangelho e todo o conselho de Deus, não apenas aqui na igreja da Trindade, mas em todos os lugares que a nossa mensagem e que o nosso testemunho alcançar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, quão preciosa é a Tua palavra, mesmo naqueles textos que nos são difíceis de entender, ainda assim nós sabemos que toda a palavra é útil para ensino, para repreensão, para o ordenamento das nossas vidas, porque sabemos que todas as coisas foram criadas e ordenadas pelo Senhor. Por isso, ó Deus, hoje, aqui na Igreja da Trindade, nós te suplicamos que essas realidades que nós meditamos hoje pela manhã possam ser experimentadas em cada relacionamento que nós tivermos aqui na igreja. Que a autoridade legítima seja ressaltada, que não haja rebeldia e insubmissão no nosso meio, mas que em tudo que a gente fizer, inclusive nos atos de culto, a gente possa glorificar o Teu nome. Deus, faz com que essas palavras sejam lembradas todas as vezes em que nós tivermos dificuldades nos nossos relacionamentos. Porque nós sabemos que naquela igreja em Corinto, que ouviu pela primeira vez essa mensagem, havia muitas dificuldades, havia muitos pecados, e assim também hoje é a nossa experiência. E por isso nós te pedimos, ó Deus, dá-nos sabedoria para que a gente possa aplicar esses princípios e essas práticas de maneira saudável, para que o Teu nome seja glorificado, para que as pessoas possam ter relacionamentos saudáveis, para que a alegria que vem da Tua palavra e que vem do propósito que foi estabelecido pelo Senhor possa ser uma experiência real no nosso meio, Deus. Cura, ó Deus, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos de irmandade. Deus, faz com que o pacto que nós assumimos uns com os outros seja um pacto real de ajuda mútua, de oração, de interdependência, lembrando sempre, ó Deus, que tudo vem do Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, que a graça do Senhor, que a bondade do Pai, que todas as consolações, ó Deus, que vêm do Teu Espírito Santo, sejam com cada membro aqui da Igreja da Trindade, com toda a Tua igreja reunida no dia do Senhor, aqui no Brasil e em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém.